Olá, Sanatório Tricolor está no ar com as notícias do Tricolor. Em respeito a você, torcedor, que vem sofrendo tanto com o Tricolor nessas sequências de vexames, jejum de títulos, nessa péssima gestão do Leco, vamos esclarecer algumas notícias que alguns jornalistas e youtubers emocionados correm para postar sem apurar a verdade. Mas o Sanatório Tricolor, em respeito a você, torcedor, que é o maior patrimônio do São Paulo Futebol Clube, aquele que realmente ama o clube, vamos esclarecer a verdade para você, porque nosso compromisso é com a verdade, levar a informação correta até você. Notícias do São Paulo é aqui. Bora lá conferir. Daniel Alves é um assunto que continua agitando os bastidores lá pelos corredores do Morumbi. Seu desabafo e uma possível saída do Tricolor vem esquentando o clima. Vamos esclarecer o caso. Após a derrota vexatória frente ao Mirassol, os jogadores ficaram em silêncio. E a pressão interna no São Paulo foi muito grande para a saída de Raí, Alexandre Pássaro e o técnico Fernando Diniz. Muitos conselheiros do São Paulo pediram a cabeça do técnico Fernando Diniz e para trazer de volta Diego Aguirre. A cúpula aliada de Leco disse que foi um erro demitir Aguirre, lembrando que Aguirre foi comandante do São Paulo no Brasileiro. Aquele brasileiro, torcedor, sabe aquele que iludiu você com o quarteto nerd? Lembra desse quarteto? Composto por Nenê, Everton, Reinaldo e Diego Souza, que liderou o Brasileiro e parecia que ia pôr fim ao jejum de títulos. Mas o extracampo e as panelas pôs fim ao sonho. E quem pagou o pato foi Diego Aguirre, que foi demitido. Porém, o desejo dos conselheiros não aconteceu e Leco manteve Raí, Pássaro e o técnico Fernando Diniz em seus cargos, que começaram a se manifestar após o vexame frente ao Mirassol. Vamos conferir o que eles falaram. Raí falou que não pretende deixar o clube e prometeu aos torcedores que o São Paulo terá um ótimo final de temporada. Eu só cresci. Ô, Raí, Se eu vou ficar o mesmo ídolo depois ou não, pra mim, juro por Deus, eu falo pros jogadores, falo pra todo mundo, juro que é sincero, não tô nem. Pássaro já disse que o trabalho do São Paulo é muito bom nos treinos, mas que ganhar o resultado já é outra coisa. O trabalho do Fernando Diniz ele continuou muito bom. E o trabalho que a gente fala é o que a gente acompanha o dia a dia. Resultado é uma outra coisa. E o técnico Fernando Diniz diz que o São Paulo tem que aprender a sofrer com a derrota, que não vai cobrar os jogadores e que vai trabalhar apenas para melhorar os erros. Que merda, hein? E Daniel Alves não foi diferente, ele também se manifestou. Mas diferente de seus companheiros Pablo, Reinaldo, Bruno Alves, que foram a público falar, Daniel Alves utilizou seu Instagram para desabafar e enfatizou: nada vai retirar a minha vontade de fazer algo por este clube. Porém, as polêmicas com Daniel Alves continuaram. O atleta que, durante a parada para a pandemia, deixou claro que não pretende encerrar a carreira no São Paulo e deixou em aberto a possibilidade de voltar a jogar na Europa, teve seu nome envolvido em uma possível troca com o Flamengo. Isso mesmo que você está escutando, torcedor. O Flamengo. Falado pelo jornalista Savoia. Mas qual a verdade sobre isso? A verdade é que o jornalista e alguns youtubers emocionados foram precipitados e saíram correndo logo postando a informação sem realmente apurá-las. O que aconteceu é o seguinte: Daniel Alves completou um ano de São Paulo com um salário de 1,5 milhão irreal para a realidade financeira do clube.
Tanto que a ideia desde o início, quando foi contratado, era ter um parceiro para pagar parte do salário de Daniel Alves. Algo que não rolou. O Leco, no famoso ditado popular, contou com o ovo no rabo da galinha. Faltou planejamento. Aliás, mais um dessa péssima gestão, para surpresa de 0 pessoas. Assim, os conselheiros queriam uma solução para este problema relacionado à parte financeira de Daniel Alves dentro do São Paulo. A dívida do São Paulo não para de aumentar, uma das folhas salariais mais altas do Brasil, 12 milhões por mês. E aí começou a circular então, por conselheiros dentro do clube, o boato de Daniel Alves ser envolvido em uma troca com o Flamengo. Que sim, torcedor, não passa de boato, uma informação precipitada. Daniel Alves segue no São Paulo e o São Paulo tem que arrumar uma engenharia financeira ou um parceiro para poder arcar com os salários do atleta. E o mesmo aconteceu com Alexandre Pato. Pato é um jogador que não agrada dentro do clube. Muitos dentro do Morumbi não querem o atleta, com críticas fortes com sua postura em campo e falta de alma e entrega nos jogos. São as principais críticas que o atleta sofre por pessoas próximas ao Leco. E aí foi sugerida uma troca com Soteldo dos Santos. O Santos gostaria de fazer a troca e o São Paulo assumir a dívida que o Santos tem com o Soteldo e pagar parte dos salários de Pato para jogar no Santos. Pato ganha no São Paulo 1 milhão por mês. E a possibilidade de troca dentro desses moldes é totalmente descartada. Algo que o São Paulo tem interesse é emprestar jogadores e baixar sua folha salarial e dar rodagem aos atletas. Caso de Toró, que desperta interesse do esporte, Elinho e Trellis também podem ser emprestados. Atlético Goianiense e alguns clubes da Série B já demonstram interesse em alguns atletas do São Paulo. Porém, a maioria dos clubes brasileiros passam por problemas com dívidas e falta de recursos, muito já pelo histórico do futebol brasileiro e pela pandemia que agravou muito a situação. Então os clubes querem os jogadores emprestados, porém com o São Paulo arcando os salários. Algo que o São Paulo não quer fazer, já que devido à crise financeira que o clube está metido, ele quer emprestar o jogador e reduzir a sua folha salarial. O São Paulo não pretende desmanchar o elenco, porém a pressão nos bastidores e da torcida é muito forte. E caso o São Paulo não comece o Brasileiro, é muito capaz que o técnico Fernando Diniz não resista ao cargo. O São Paulo volta neste mês de agosto pelo Campeonato Brasileiro e tem uma sequência de 6 jogos que podem ser determinantes para o futuro do treinador e alguns jogadores na equipe. O São Paulo em agosto enfrenta Goiás, Fortaleza do mito Rogério Ceni, Vasco, Bahia, Sport e o rival Corinthians, sendo 3 jogos fora de casa e 4 jogos em casa. O São Paulo não ganha em casa há 2 jogos desde a volta da pandemia, jogos que acarretaram neste momento turbulento que vive o tricolor no campo e nos bastidores. E aí, torcedor, o que você acha? O São Paulo tem que trocar de treinador? Tem que negociar atletas? Você confia no Raí? O São Paulo ainda vai ter um final de temporada? Deixe seu comentário aqui no vídeo. A sua opinião é super bem-vinda. Gostaria de deixar um abraço a você que segue o Sanatório Tricolor no Twitter, Facebook, Instagram e você que está aqui no YouTube ajudando a fortalecer o canal. Muito obrigado! Um salve para o DJ Thiago Loyola, lá de São Luís no Maranhão, um torcedor fanático do Tricolor. Um abraço a Túlia e seu filho Alex, aqui de São Paulo.
Um salve para o Yuri Siqueira, lá de Campo Grande. E um abraço ao Danielson do Amazonas. É a família tricolor espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Uma torcida apaixonada que merece um tricolor vencedor. Com fé em Deus, torcedor tricolor, essa fase ruim vai passar. Enquanto isso, seguimos cobrando e trazendo para você as notícias do tricolor aqui no Sanatório Tricolor TV.